Bom dia a todos e todas. Falar desse assunto, né, é um assunto complexo. Nós estamos caminhando juntos para fazer uma contratação ou uma jornada para contratar serviços de nuvem, né, de forma mais uniforme na Justiça. É um assunto que nós discutimos em todas as reuniões do grupo dos secretários de tecnologia, então é mais um bate-papo aqui. O tempo é curto, eu sei, para falar de um assunto que traz muito interesse para todos, né? Aqui eu não vou falar de hipótese alguma, de alguma teoria, eu só vou repassar as informações de como que nós estamos construindo essa jornada, tá? Então, é uma apresentação mais para a gente mostrar como que nós construímos isso e como está o status atual desse projeto, né? Então, vamos lá. Isso aí é o prédio, você vê que já está todo pintado de nuvem, é a nossa ideia, com o tempo, a gente fazer com que os tribunais possam fazer uma jornada segura, tranquila, responsável para a nuvem, tá? Eu vou até referenciar um colega aqui, o nosso colega Robert, né, Robert? Temos discutido muito e ele me questiona muito. E ele fala para a gente o seguinte, e pergunta para mim, por que irmos para a nuvem? Qual é o problema que você quer resolver? Não é isso que o pessoal de produto fala? O pessoal da área de negócio? Qual é o problema que você quer resolver? Realmente, se você for hoje no Google e colocar lá os benefícios da nuvem, você vai ver aquelas tradicionais, escalabilidade, né? Picos que você vai poder controlar, entre outros benefícios, que são os benefícios comuns de ida para a nuvem. Tem seus riscos também, tá? Eu estou falando mais dos benefícios, mas existem os riscos de ir para a nuvem, eu vou tentar colocar algum ponto, algumas coisas, tá? Mas a gente correu atrás. Isso foi bom porque a gente fez um exercício para perguntar quais são as motivações que a gente vai ter para ir para a nuvem, que não são essas motivações que vocês vão encontrar tipicamente dentro desses papers técnicos falando sobre nuvem. Isso aqui não é a motivação, mas é uma motivação para a gente contratar agora, né? Hoje, 3 tribunais já estão na nuvem, com o contrato da IDS, tá? Então, é substituição desses 2 contratos, um é um contrato do TRT 8, e o outro está lá na CETIC comigo, aonde estão o TRT 17, 24 e o TST, alguns serviços do TST, como o diário, tá? Então, a gente, na verdade, esse contrato foi feito através de uma ata do SGD, lá do Executivo, e como essa ata finda agora, a contratação finda agora em 31/8, eles não quiseram fazer o aditivo contratual para até 60 meses, porque foi contratada pela 8666. Então, a gente teve que adiantar esse processo de contratação e estamos aproveitando para desenhar esse serviço. Então, isso aqui não é o motivo de ir para a nuvem, mas para esses tribunais é essencial. Vocês concordam comigo? Então, isso é urgente e é prioritário, tá? Então, eu tenho que deixar bem claro que a contratação, ela exige isso. Agora, vamos lá nos motivos reais. Eu tenho conversado com vários e recebo, vocês conhecem muito bem, provavelmente a maioria de vocês, os DDOs que chegam, e manter essa infraestrutura local, ela é complexa demais. A tecnologia ela vai cada vez mais ficando complexa, cada vez mais integrada, e nós temos um detalhe, nós fazemos licitações. Ora vem um produto, ora vem outro produto,
Então, toda vez que chega um novo produto, por mais dentro de uma área de conhecimento que você tem que ser treinado, você tem que operar. Então, isto gera, para nós, uma dificuldade muito grande, e tem que contratar. Então, você tem a camada de processamento, a camada de armazenamento, a camada, né, backup, toda essa estrutura que você tem que ter e manter. E isto gera um ciclo a cada 5 anos, 3 anos, não sei, depende do serviço, e você tem que ficar atualizando tecnologicamente o tempo todo. Quando a gente fala em nuvem, essa abstração ela é mais tranquila. Eu não preciso da camada física, eu estou na camada lógica. Então, é claro que eu preciso, é claro que eu preciso entender, né, e a gente precisa desenhar essa arquitetura, mas a gente está falando uma camada lógica, tá? A gente não contrata storage, a gente não contrata servidores, a gente contrata um serviço que tem um crédito para uso de um serviço em nuvem, que vai estar embutido lá um serviço de PaaS, que é plataforma como serviço, IaaS, infraestrutura como serviço, ou propriamente SaaS, um software como serviço. Tá? Então, nós temos essa dificuldade em manter isso em casa. E ontem, o Pereira pôde falar, é um problema que nós estamos tendo hoje, retenção de talentos, retenção de pessoas na área de TI. Né? Então, isso é um problema sério que a gente tem passado, e a nuvem ela pode ser uma das opções para que a gente diminua isso. O que não quer dizer que não vá precisar de pessoas para trabalhar conosco, mas ela diminui esse ciclo constante de contratação que a gente tem para manter os nossos sistemas internos. Gente, imagine que vocês estão... eu não estou falando isso porque eu conheço as estruturas, hein? Mas imagine que vocês estão já com a estrutura sobrecarregada, aí vem um novo projeto e vocês precisam de recursos de infraestrutura para fazer aquele projeto. Aí você avalia e fala, não dá para fazer esse projeto, eu preciso de contratar um pouco mais de armazenamento, de processamento. Nós estamos falando de 1 ano e meio, né? Desde o projeto, até a obtenção do orçamento, e assim por diante. Quando a gente está falando de nuvem, isso é, como diz o outro, num clique. O que se precisa de ter, é claro, é um planejamento orçamentário, tem que entender qual é a arquitetura que você está fazendo, mas ela, teoricamente, ela é muito mais rápida e trivial para fazer. Então, vocês concordam comigo que a gente tendo a possibilidade dos serviços em nuvem, a gente agiliza esse processo, desde que a gente tenha um preparo e um planejamento orçamentário e contratual para isso. Né? Então, é isso. Esta é uma segunda motivação que eu acho que é super importante para a gente pensar em nuvem. Tá? Porque muitos projetos não vão para frente pelo tempo que são necessários para fazer contratações. Né? Eu sou aqui, alguns já sabem disso, mas eu sou oriundo do TJ de Minas, e tinha um projeto de unificação e da parte de BI, que a gente foi construindo, que gastou 4 anos para fazer toda a infraestrutura. Imagina, 2 gestões, a gente tentando bancar um projeto que não aparecia para a área de negócio, e eu contratando, com estrutura com mais de 1 trilhão de registros, porque são 300 comarcas, 300 bases que você tem que puxar para o centro, centralizar, preparar, só contratando. E não tinha um painel. Então, é uma situação difícil. É uma situação difícil. A implementação técnica ela é difícil. Este aqui é um pouco controverso. Mas há uma expectativa de diminuição do custo quando você pensa
no custo total de propriedade. Quando você avalia pessoas, quando você avalia a manutenção de data center, de outros serviços, acessórios que você precisa de ter, que muitas vezes não são contabilizados. Você contabiliza lá o processo que você tem lá para a contratação de A ou B, mas e o recurso humano, né? Todo o recurso de engenharia, todo o recurso de mobilidade, entendeu? E o que está envolvido dentro desse contexto. Então, a gente espera isso. Agora, a gente tem que construir isso. Isso não é automático e não é verdade. Só mais uma vez, e é caso a caso, mais uma vez eu vou falar de uma... eu implantei, há 5 anos atrás, aproximadamente, uma nuvem privada no Tribunal de Minas. E essa nuvem, quando eu estava para fazer o projeto para ter dois ambientes totalmente redundantes, on-premise, custava aproximadamente 55 milhões de reais. Aí estava muito caro, Minas passando por um momento difícil, Gilberto lembra disso, né, Gilberto? Minas passando por um momento difícil, a gente teve que pensar diferente. O Gartner nos ajudou, a gente remodelou, fomos para a nuvem, só que era uma nuvem privada, porque naquele momento ainda a nuvem estava muito... Não é que engateando, já tinha tecnologia muito avançada, mas muito pouca gente indo para a nuvem. Aí nós fizemos privado. E o custo, no final das contas, saiu em torno de 18,5 para 48 meses. Foi a nossa salvação. Né? Mas o planejamento ele é importante. O planejamento é importante. Agora, todos os casos, isso é verdade? Não, não é verdade. Mas eu estou falando que em alguns casos, em alguns casos bem estudado e planejado, a gente consegue. Tá? Então, por isso que eu falo que é uma expectativa. E, por fim, esse não está no meu documento, eu estou escrevendo 2 documentos. Um de visão estratégica, por que nós deveríamos pensar em nuvem, e o outro é a estratégia de contratação. Esse não estava na estratégia, porque é recente, né? Diminuição dos riscos conhecidos de possíveis incidentes em data centers, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso é verdade para todos? Também não. O Rio Grande do Sul é uma verdade iminente. Com certeza eles vão ter que pensar em nuvem, sob a pena de acontecer a mesma coisa ano que vem, e eles terem que parar novamente. Né? Mas tem outros que podem estar nessa situação. Mais uma vez, vou lembrar do TJ de Minas, um dos data centers nossos lá ficava num prédio que era um arquivo, aqueles arquivos de 6 metros, e uma areazinha lá que estava no nosso data center. Quando nós fomos fazer a inspeção, o pessoal lá da inspeção falou assim, olha, os bombeiros, inclusive, não adianta você colocar sala-cofre. Porque se pegar fogo aqui, nada apaga. O que vai acontecer é que a laje vai sucumbir. Então, vocês têm que tirar o data center daqui. Né? Então, isso tem que ser repensado. Será que neste momento, na época não tinha nuvem, mas eu te garanto que se fosse hoje, era uma das opções. Mas é claro que cada um tem a sua realidade, cada um vai ter que analisar a sua realidade, e a gente tem feito isso. Tá? Então, em suma, esses são motivos, além dos demais motivos que a gente tem, que a nuvem nos oferece, as facilidades, a escalabilidade, a possibilidade de melhoria de desempenho, várias coisas. Mas ela é repassada a ideia de facilidade, mas não é tão fácil assim. Isso precisa de ser construído, e por isso que a gente fala de jornada. Ok? Tá, beleza. Então a gente sabe quais são as motivações, o porquê que a gente está indo, mas a gente tem uma dificuldade. Tá bom, qual o caminho que nós vamos fazer para a JT? E a JT tem uma característica, mais uma vez eu falo, que eu estou muito feliz por estar na Justiça do Trabalho e ver esse ambiente de colaboração, esse compartilhamento de conhecimento, coisa que é mais difícil
nos tribunais estaduais devido à autonomia dos estados, e acaba que a gente tenta fazer em conjunto, mas nada é parecido com a Justiça do Trabalho. Nem a Justiça Federal, que poderia ser um pouco similar à nossa, é tão colaborativa e tão associativa como a gente é. Tá? Então, isso é um ponto positivo para a Justiça do Trabalho. Então, ir juntos é uma vantagem, principalmente se a gente tem escassez de recursos, como tem sido apontado pelos próprios secretários, né? E a dificuldade de se formar as pessoas que vão dar continuidade ao trabalho. Gente, desenvolver, eu sei que tem as suas dificuldades, com IA agora vai ficar cada vez mais fácil. Manter que é o difícil. Aí você entrega para a TI, fiz meu sisteminha, agora TI se vira. Aí eu não tenho um servidor, eu não tenho pessoas para tomar continuar com essa sustentação, com essa evolução, aí que a coisa pega. Tá? Então a gente tem que avaliar o contexto como um todo. Não é só fazer, é fazer e manter. E como um filho, né? Fazer é fácil, mantê-los que são difíceis. E é o mesmo esquema. É a dificuldade de se manter o dia a dia. Então, a partir daí, a gente avaliou algumas coisas. Primeiro, qual que é a abordagem do modelo operacional de TI para a nuvem? Como que a gente vai desenhar esse modelo? Tem alguns documentos, o Gartner me ajudou muito, eu li vários artigos, escrevi um documento junto com a minha equipe sobre a abordagem federada. A abordagem federada, eu tenho alguns serviços centralizados e outros descentralizados, mas com um controle geral. Eu vou falar sobre federação, só colocando um paralelo aqui, que vocês vão entender muito fácil. É como se fosse um condomínio. Você não tem a administração de um condomínio, você sabe que cada um tem o seu, mas tem uma administração geral. Federação é isso. É claro que tem modelos de federação onde eu tenho uma centralização maior e modelos que têm uma descentralização maior. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho uma empresa que tenha várias filiais, mas que eles têm autonomia para fazer as vendas locais, mas o sistema eu quero controlar centralizado. É federado? É. Tem autonomia na ponta? Tem. Mas tem a centralização das plataformas. É claro que, se eu centralizo, eu preciso de estrutura para isso. Se eu descentralizo, eu preciso de estrutura lá nas pontas. E assim por diante. Tá? Então, esse modelo foi o que nós pensamos. Então, a abordagem, a gente tinha que saber qual era a abordagem. A outra coisa é a organização e desenvolvimento da equipe de operação. Tudo bem, nós estamos centralizando ou descentralizando, mas nós vamos ter as nuvens. Né? E nós vamos ter padrões, porque nós temos sistemas nacionais. Como que nós vamos organizar essas equipes? Outra abordagem que nós fizemos. O que o Gartner fala é, montre um centro de excelência. Porque nesta forma, se você não tiver um controle do padrão, com certeza essa nuvem vai ficar muito mais cara que vocês estão planejando. Tá? E não só para isso, não só para a questão de custo, para a questão de apoio mesmo. PJE, gente, é igual em todos. Teoricamente, o ambiente de infraestrutura deveria ser igual em todos. Salvo alguns que possuam escala gigantesca perto dos outros. Mas, teoricamente, a estrutura é a mesma. Tá? A estrutura técnica. A operação financeira na nuvem. Gente, nuvem é diferente. Hoje a gente vai fazer um desenvolvimento, você liga lá para o Alessandro, né, Alessandro? Me dá um espaço aqui para eu fazer, depois eu quero mais um ambiente de homologação. Isso não tem custo. Custo extra. Já tem um custo que você já contratou, já está embutido, você já fez a aquisição, já tem esse ambiente, você vai fazer isso lá, mas isso não é tarifado. A partir de aqui, nós estamos falando de taxímetro. Então, os projetos vão ter que mudar. Nós vamos ter que ter uma avaliação de custo de projeto. Porque tem projetos que podem ser inviáveis na nuvem. Né? Ou pode ser viáveis, mas precisa de um planejamento da área de TI para contratação.
E hoje a gente não faz isso. Simplesmente faz, entrega para a área de negócio, fala assim, está homologado? Beleza, está disponível. E aí, com o tempo, você vai vendo, vai crescendo, e aquela coisa... E depois você vai se ajustando. Não é assim que a gente faz, na prática? Com nuvem é diferente. Então, para isso nasceu uma nova, né, área de discussão, que é o FinOps. FinOps, muita gente acha que foi criado para diminuir custo. Não é isso. FinOps eu planejo e o planejamento altera a operação e a operação altera o planejamento e o objetivo principal é a eficiência do uso do recurso. Pode ser mais barato ou não. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem tribunal que não tem redundância, mas se a gente tiver um padrão da nossa nuvem de redundância, vai ter aumento de custo, natural isso. Vocês concordam comigo? Mas é desenhado por uma eficiência, tá bom? Outra coisa que é importante vocês entenderem é o broker, a importância do broker. A forma de contratação no setor público hoje eu contrato uma empresa que tem por debaixo a interlocução com os provedores de nuvem. Né? O TCU e o CNJ contrataram agora, com a Claro, nós estamos indo como o broker com o Serpro. E eu vou explicar os motivos. Tá? E, por fim, aprisionamento de fornecedor em nuvem. Nós tivemos que estudar isso. Só que o Gartner traz uma coisa interessante, a dicotomia que tem esse termo aqui. Se, por um lado, você ir para a nuvem para fazer o que você fazia em casa, ou seja, contratar a nuvem como infraestrutura apenas, você não vai ter ganho e vai ficar mais caro, na maioria das vezes. O bom da nuvem é os serviços que ela traz para a gente. Né? A integração, serviços, marketplace para uso de outros serviços que você precisa, que estaria tendo que fazer contratações inúmeras aí dentro, e a nuvem te traz isso. Por exemplo, a possibilidade da gente utilizar a plataforma como serviço. Eles operam essa infraestrutura, nós colocamos os dados, é claro que nós vamos garantir autonomia, nós vamos garantir o backup, nós vamos garantir outras coisas, mas eles operam para nós. Né? Isso é possível. Tá? Então, e outra coisa que o documento fala, se alguém quiser depois eu posso ver com o Gartner, se eu posso compartilhar esse documento, mas uma outra coisa que eles falam é o seguinte, o lock-in nós já temos. O lock-in nós já temos. Tá? E esse lock-in é quando eu tenho um servidor ou dois servidores que fazem, só esses dois que fazem toda a parte de administração de banco de dados, eu tenho um lock-in ali. Porque se esses servidores não estiver lá, nós estamos presos. Então, o lock-in é relativo, tá? Mas a gente tem que ver por um outro lado. Hoje, o número de servidores que nós temos frente à demanda que nós temos, ela é muito maior. A defasagem nossa é muito grande. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, estou indo para a nuvem, eu vou me recolocar. Claro que tem, porque a demanda é muito maior do que a capacidade que nós temos de fazer os nossos projetos e fazer as nossas sustentações. Ok? Então, isso aí é muito claro para a gente. Tá? Vários tribunais têm pouquíssimas pessoas para sustentar. E aí nós estamos falando de um sistema que, teoricamente, pela resolução 185, deveria ficar 24/7, fazer as suas manutenções de 0 às 6 da manhã e aos fins de semana. Está lá na resolução. Se a gente cumpre, é outra história. Né? Mas está lá. A gente não cumpre esse ponto. Tá? E aí, é claro, para a gente ir, a gente teve que avaliar algumas premissas. A mais importante é a disponibilidade orçamentária. Sem orçamento, não se fala em nuvem. Né? Dinheiro para fazer isso. Né? Porque eu pago um serviço contínuo. Virou água, luz, telefone e nuvem. Isso aí os tribunais têm que entender. É um serviço contínuo. Tenho falado muito para eles lá. E há uma tendência
ainda eu não posso afirmar 100% que a nuvem, para ser viável na JT, tem que ser por descentralização. O CSJT deve descentralizar. Está fechado? Não. Mas está bem encaminhado. Tá? A outra coisa é o preparo técnico. Pegar o que tem e ir, você pode ter certeza que nós vamos pagar mais caro. Nós vamos fazer um levantamento, quando a gente estava fazendo um levantamento da capacidade total que nós vamos ter que ter de crédito, nós temos centenas de bases que vão criando, a gente não limpa às vezes, tem base de homologação, mas se a gente está falando de sistema centralizado, por que a gente não pode fazer um fluxo, que a gente chama de pipeline, um fluxo ali de processamento, de homologação e teste centralizado? Eu tenho uma base. É viável? Não sei, a gente vai fazer os estudos, mas várias empresas têm pensado e repensado nisso, por causa do custo, porque nós somos sempre multiplicados por 26 órgãos. Imagina a mesma base sendo multiplicada por 26. Aí, depois você está pegando um módulo de um sistema, você tem que fazer também outra base de homologação. Imagine isso multiplicado por 26. Isso vai ter um custo. Hoje a gente usa a estrutura que a gente já tem, mas na nuvem não é assim, né? Então, precisa de preparo técnico. Capacidade, equipe com capacitação mínima, precisa de operar, está indo para a nuvem, agora eu estou perdendo. Não, não existe isso. Vai ter que ter servidor para tomar conta, avaliar os dados. Falamos de LGPD hoje, falamos de várias coisas, vai ter que ter gente para avaliar isso. Tem que ter, não tem jeito, tem que capacitar. E autorização dos presidentes dos tribunais. Claro que tem autonomia dos tribunais, e isso aí só vai ser feito junto com os tribunais, os seus presidentes, com sua administração. Não é obrigatório. Nós estamos fazendo uma jornada, mas os tribunais que não se sentirem confortáveis, vamos deixando para o final da fila, vai dispensando, criando uma mentalidade, avaliando, não é obrigatório, tá? Neste momento. Para esses que já estão, com certeza absoluta. Agora, falando, a gente avaliando ainda a contratação, isso aqui não é o risco da nuvem, gente, é da contratação, e aí eu vou justificar algumas coisas. Nós temos vários riscos, essa contratação tem vários riscos, mas aqui eu peguei 3 que são muito complexos. Primeiro, o broker com a capacidade baixa de apoio técnico administrativo. Tony, e aí? Eu passei por isso, e nós passamos por isso. Eu sou gestor desse contrato com a EDS, e, por incrível que pareça, quem mais ajudou a gente não foi o broker, foi a própria AWS, na hora de colocar o PJE na nuvem, sem contrato. Então, o broker, ele é importante para fazer várias coisas, entre elas, tarifar, avaliar se você tem mais de uma nuvem, como é o nosso caso, quais são as operações que nós fizemos em cada nuvem, por cada órgão, se está fazendo certo, se não está fazendo certo, tem a manutenção, tem a parte de segurança, só que a gente não vê isso hoje no contrato. E a gente sair lá para fazer uma contratação sem maturidade técnica e administrativa, que é um outro risco, torna-se uma contratação extremamente complexa. E o risco muito aumentado. Natural, né, pessoal? Nós estamos fazendo uma nuvem federada. O SERPRO não tem um caso assim, nenhuma empresa tem um caso assim. Nós seremos provavelmente os primeiros de órgãos públicos a fazer esse tipo de contratação, no qual a nuvem vai uma jornada para todos os órgãos com uma federação, com um controle centralizado, com descentralização de orçamento. Isso não é normal. Isso é o primeiro caso no país. Então, a imaturidade é um problema, tanto técnico como para gerir tudo isso aí. Tá? E a concentração de ambientes em apenas um provedor. Isso a gente preocupou. É tanto que nós decidimos dividir o que é judicial e administrativo.
Vocês podem até estar perguntando para mim, falar assim, mas será que eu posso colocar isso em várias nuvens? Não. Por quê? Porque a gente perde uma coisa, meu tempo está acabando, Bárbara, mas eu vou finalizar por causa do assunto, beleza? Porque a gente só está conseguindo negociar preço junto ao SERPRO, mas qualquer outra seria assim também, não é só junto ao SERPRO, junto às operadoras, pelo volume que nós temos juntos. Separados, a gente não teria volume para isso. Mas juntos, nós somos muito grande. Então, nós conseguimos, o contrato com o SERPRO, nós conseguimos igualar ao preço de mercado, e se a gente avaliar os preços praticados pelo SERPRO com outros órgãos, nós estamos contratando muito, está ficando um valor muito mais atrativo pelo volume, pela volumetria. Agora, se a gente fizer isso, eu coloco um PJ aqui, um na outra nuvem, as empresas elas não vão dar esse desconto que estão dando para a gente. E a gente não consegue essa escala. E mais, tem uma coisa que o Gartner fala, e eu estou percebendo isso, que é o seguinte, não acha que nuvem é infraestrutura. Não é. Você, quando põe a infraestrutura, você cria processos, você cria todo um arcabouço de serviços característico daquela nuvem. Então, passar para outra nuvem é viável? É. Mas essa separação ela não é apertando o botão plug and play, não. Você tem que reconstruir muita coisa. Eu estou desenvolvendo em Terraform, que é uma linguagem de alto nível que eu coloco. Tá, mas aqui funciona de um jeito, aqui funciona de outro. A forma de disponibilizar um servidor aqui é diferente daqui. Isso traz uma diferença. E que impacta os sistemas. Então, a coisa não é tão simples como falam para a gente, muitas vezes. Tá? Então, a gente está estudando isso, tendo ciência disso, mas é assim que funciona. Né? Então, a gente tem diminuído um pouco esse risco, mas a gente avaliando esse cenário. Então, este é o modelo. Tá? De forma resumida, é o seguinte, nós estamos desenvolvendo e elaborando um acordo de cooperação técnica entre o SERPRO e o CSJT, no qual os tribunais vão aderir, provavelmente, e vamos fazer contratos individuais por cada regional. Por que o contrato... por que a gente desenhou isso dessa forma? Por um problema muito simples, pessoal. Vocês que são da área de TI, a maioria aqui, sabe que a gestão e a fiscalização ela tem que estar na ponta. Hoje, o Alexandre, que me desculpa, e o Jonathan, é o seguinte, chega uma nota fiscal de quase R$1 milhão para mim, e a gente tem aquela confiança que todo mundo realmente fiscalizou lá na ponta, e eu não sei o que aconteceu lá na ponta. Isso não é viável. Nós estamos falando no nível Brasil. 26 órgãos. Então, cada um fiscaliza o seu, o dinheiro vai ser provavelmente descentralizado, e todo o padrão compliance vai ser discutido com o Centro de Excelência em Nuvem, que vai ficar no CSJT. Esse Centro de Excelência, está errado ali, está escrito errado, é Centro de Excelência. Uma das coisas que eu tenho conversado muito com os secretários é o seguinte, vamos investir nesse centro e colocar pessoas. Pessoal, eu vou ser bem honesto, porque nós estamos num grupo de trabalho, não é uma apresentação. Quando a gente deixa para o CSJT sozinho fazer isso, às vezes existe uma não visualização do que vocês passam na ponta. A participação de vocês lá é importante para a gente equilibrar isso. Eu estou falando isso porque eu estou no conselho hoje e ajudei a vida toda o CNJ, e a minha briga com o CNJ era o seguinte, cara, vocês estão muito enganados. Eu fui representante dos tribunais dos estados no comitê do Sudeste. Falei assim, vocês estão enganados. São Paulo, por exemplo, não dá para você fazer a mesma política para Minas para São Paulo. E muito menos para um tribunal no norte do país. A dificuldade deles contratar, entregar serviço lá é muito mais complexo. Nós temos ainda a vantagem de fazer compartilhado e fazer para o Brasil inteiro.
Mas quando você fala de estadual, é muito difícil. Tá? Muitas vezes pagam mais e muitas vezes não tem a mão de obra lá presente. Né? Com um mundo mais virtualizado, melhorou um pouco, mas ainda é uma realidade difícil. Tá? Então, esse é o modelo bem resumido, tá bom? O que está sendo feito? Aqui é rapidinho para a gente finalizar. Finalização do estudo técnico, ETP. Aí eu vou agradecer o TRT 17, com a participação do Anderson, que foi cedido pelo Jonathan, que tem feito um trabalho muito, muito bom. O Leandro do 18 também, que tem feito um trabalho muito importante. A minha equipe lá, que tem feito um trabalho, já tem mais de 100 e poucas páginas. E alguns participantes de outros tribunais, através do Subcomitê Nacional de Infraestrutura, inclusive o Alair, do 8, tem vários outros aqui participando, do 24, o Alessander, que está aqui, inclusive, não vi ele aí, mas ele está aqui no evento, então, está ali atrás. Faz parte também do grupo, né? Então, são várias mãos que estão fazendo esse trabalho, não é só o CSJT, ainda bem, porque não teria como fazermos, tá? Então, eu gostaria de agradecer a esses que eu nomeei, mas tem vários outros que estão participando também, tá bom? Definição do modelo de provimento orçamentário, aquilo que eu falei, vamos confirmar que é descentralização? Vamos. Aí é uma história, se não for descentralização, a história muda, mas a princípio é descentralização. Elaboração do acordo de cooperação técnica e da minuta, isso aí quem está fazendo é minha equipe, estou tendo muita dificuldade por não conhecer totalmente os trâmites do TST, mas está saindo. Finalização dos documentos de estratégia da contratação, isso aí sou eu que estou escrevendo com minha equipe, e definição da documentação necessária para os tribunais aderirem ao ACT e realizarem os contratos com o SERPRO. Por que isso? Porque vocês vão ter que fazer as contratações. É uma dispensa? Mas vai ter que fazer a contratação, vai ter que ter DOD, ETP, simplificado, mas vai. Então, eu já estou tentando verificar quais são os requisitos mínimos para vocês fazerem, para não ter que repetir, né? Afinal de contas, nós estamos fazendo um ETP para todo o acordo, tá bom? Esse é o nosso plano de migração, tá? É um plano que tem sido discutido, como diz o Tarcísio, é preliminar, ele tem insistido nisso, pode mudar, claro, só que quando um desse aqui pula para cá, ou daqui para cá, como ontem aconteceu, o 9 falou que queria entrar no 1 com PJE, corajoso, mas vamos lá, e depois a parte administrativa, ele inverteu isso, muda totalmente o nosso roadmap orçamentário também, tá? Nosso planejamento. Então, a gente tem feito, mas a princípio é isso, nós estamos fechando a ETP, isso vai constar na ETP e nós vamos publicar para todos. Isso é fechado, não vai poder mexer? Não, tem as premissas, você lembra das premissas? Se tiver orçamento, vamos supor que o 21, que está no ciclo 4, queira adiantar, se tiver orçamento, sem problema. Se tiver preparação técnica, sistemas preparados para ir para a nuvem, sem problema. A equipe eu já vou me antecipar, nós ganhamos alguns cursos da AWS e ganhamos alguns cursos também, vão ganhar da Oracle, nós já vamos fazer a capacitação básica, tá? Então, isso nós já vamos antecipar. Mas, se tiver com as premissas atendidas, é possível. Então, isso aqui é uma verdade para começarmos o projeto, mas ela não é uma verdade em si, ela vai sendo evoluída, sendo revisada e sendo atualizada. Pessoal, é um assunto complexo, mas é isso que eu queria trazer, uma visão geral dessa nossa jornada. Eu espero que todos os tribunais estejam com o tempo, com o seu preparo, no seu tempo, né? E acho que todos vamos ganhar, principalmente se formos juntos. É isso que a gente espera. Um abraço e obrigado para todos.